Meu novo vizinho parece saber demais sobre mim, e eu não faço ideia de quem ele é. O bilhete estava dentro da minha caixa de correio, sem remetente, sem data, apenas uma frase escrita à mão. Você se lembra do que fez em 2004? E aquilo me arrepiou inteiro. Meu nome é André, tenho 36 anos, moro sozinho em um pequeno apartamento num bairro tranquilo de Belo Horizonte. Nunca fui muito de me meter com vizinhos, e confesso que gosto da minha rotina meio solitária. Trabalho de casa como analista de dados, e tirando as caminhadas no fim do dia, minha vida segue bem previsível. Era uma manhã comum de terça-feira. Fui até a portaria buscar uma encomenda, um carregador novo que comprei online, e aproveitei para checar minha caixa de correio. Entre uma fatura da luz e um panfleto de pizzaria, lá estava aquele bilhete, dobrado com capricho. Papel comum, branco, mas a caligrafia era firme, intensa, quase nervosa. Você se lembra do que fez em 2004? Fiquei parado ali, com o coração disparado, tentando encontrar alguma lógica. Quem faria isso? Era uma brincadeira? Uma ameaça velada? Mas por quê? E, principalmente, o que diabos aconteceu em 2004? Voltei pro apartamento com o bilhete na mão, como quem segura uma bomba relógio. Sentei no sofá e fiquei encarando a frase. Aquilo era ridículo, eu pensei. Mas algo em mim começou a formigar. Um desconforto antigo, como se alguma coisa tivesse sido enterrada há muito tempo e, de repente, estivesse prestes a emergir. 2004, eu tinha 15 anos, ensino médio. Minha cabeça girava entre escola, música, os primeiros flertes e uma vontade imensa de fugir da cidade pequena onde eu cresci. Mas o que teria sido tão grave a ponto de alguém me lembrar disso 2 décadas depois? Olhei pela janela. Do outro lado da rua, o prédio novo que havia sido finalizado no mês passado já estava recebendo moradores. Um homem estava parado na sacada do 2º andar, exatamente de frente para o meu. Alto, cabelos grisalhos, roupas escuras. Ele parecia me encarar. Ou talvez só estivesse olhando pro nada. Me senti desconfortável mesmo assim. Nos dias seguintes, tentei seguir a vida normalmente, mas o bilhete não saía da minha cabeça. E o homem da sacada começou a aparecer com frequência. Sempre no mesmo horário, sempre calado, sempre me observando, ou ao menos parecia. Resolvi investigar discretamente. Fui até a portaria fingindo que tinha perdido uma correspondência e puxei papo com o zelador. Ei, seu Clóvis. Sabe quem é o novo morador do prédio da frente? Perguntei, tentando parecer casual. Ah, o do 203? É um sujeito bem calado, quase não sai. Se mudou faz uma semana. Não sei o nome, não. Acho que é Leandro. Algo assim. Leandro. Não me dizia nada, mas minha memória insistia em revirar o passado, como se estivesse limpando poeira de uma estante antiga. Naquela noite, sonhei com meu antigo colégio, os corredores, os uniformes, a sala de aula com cheiro de giz e um rosto. Um rosto que eu não via há muitos anos. Samuel. Acordei suando. Meu coração batia como um tambor. Samuel tinha sido meu melhor amigo durante o 1º ano do ensino médio, até o dia em que desapareceu. Literalmente. Um dia ele estava lá, no outro sumiu. A escola toda comentou. Houve boatos, suposições, mas nada foi confirmado. A polícia investigou, claro, mas o caso foi arquivado. E eu nunca mais falei sobre isso. E se o bilhete tivesse relação com isso? Comecei a vasculhar coisas antigas. Caixas de papelão esquecidas no armário, cadernos, fotos da época. Achei uma foto nossa, eu e Samuel, em frente ao laboratório de ciências da escola. Ele sorria. Eu também. Mas havia algo nos meus olhos naquela foto. Um peso. Como se eu estivesse escondendo alguma coisa. No dia seguinte, recebi outro bilhete. Dessa vez preso na minha porta com fita adesiva. Você mentiu naquela noite. Travei. Minhas pernas amoleceram. Olhei para os lados, subi os olhos lentamente em direção à janela do prédio da frente. E lá estava ele, o tal Leandro, me olhando. Sem sorrir, sem piscar. Aquela frase, você mentiu naquela noite, reverberava na minha mente como um eco interminável. Passei os minutos seguintes parado, sem saber o que fazer. Tentei racionalizar. Poderia ser coincidência, algum tipo de trote elaborado, uma pegadinha de mau gosto. Mas tudo apontava para algo muito mais pessoal. Algo que envolvia não só minha memória, mas minha culpa. E a presença constante do tal Leandro do outro lado da rua só tornava tudo mais sinistro. Peguei o bilhete, levei até a cozinha, coloquei sobre a mesa e encarei por longos minutos. A caligrafia era idêntica à do primeiro. Não era impressão minha. Alguém estava tentando mexer comigo. E o pior, estava conseguindo. Me tranquei em casa o resto do dia. Esqueci o trabalho, fechei todas as janelas, puxei as cortinas. O tempo inteiro com a sensação de que alguém me observava. Quando anoiteceu, a ansiedade deu lugar a uma estranha compulsão por entender. Se eu não fizesse nada, aquela pressão só aumentaria. Então, tomei uma decisão meio insana. Eu ia até o prédio da frente. Desci, atravessei a rua e toquei o interfone do 203. Meu coração batia na garganta. Um zumbido tomou meus ouvidos. Nada. Apertei de novo. Silêncio.
Quando já estava prestes a desistir, ouvi o som da porta sendo destravada eletronicamente. Subi as escadas. Cada degrau parecia me puxar mais fundo para um abismo. Quando cheguei ao segundo andar, a porta do 203 estava entreaberta. Toquei com os nós dos dedos, devagar. Alô? Leandro? Nenhuma resposta. Empurrei a porta com cuidado. O apartamento estava quase vazio, sem móveis, sem decoração. Só havia uma cadeira no centro da sala e uma pequena escrivaninha encostada na parede, com alguns papéis. E mais importante, ninguém lá. Pensei em recuar, mas algo me empurrou adiante. Me aproximei da escrivaninha. Sobre ela, uma pasta cinza, aberta, com várias folhas impressas. Puxei uma e meu sangue gelou. Era uma cópia da minha ficha escolar de 2004. Tinha meu nome completo, histórico de notas, ocorrências disciplinares, até uma foto minha da época. Puxei outra folha. Relatório de desaparecimento de Samuel. Data: 13 de junho de 2004. Última pessoa a ser vista com o desaparecido. André Luiz C. Silva. Minhas mãos começaram a tremer. Sabia que você ia vir, disse uma voz atrás de mim. Me virei bruscamente. Lá estava ele, Leandro. Alto, semblante calmo, mas olhos intensos. Fechei a pasta imediatamente. Quem é você? Perguntei, tentando controlar o pânico. Ele não respondeu de imediato. Entrou devagar no apartamento e fechou a porta atrás de si. Então caminhou até mim, parou a poucos metros. Você realmente não se lembra, né? Do que, cara? Você tá me perseguindo? Como conseguiu essas informações? Ele respirou fundo, cruzou os braços. Eu era amigo do Samuel, mais do que você foi. Ele me escrevia cartas, muitas. Falava muito de você, do quanto confiava em você e do quanto você o decepcionou naquela noite. Que noite? Eu não... Na floresta, atrás da escola, aquilo bateu como um soco no estômago. A floresta era uma pequena mata que ficava atrás do colégio, separada por um muro baixo. A gente pulava aquilo quase todo dia para fumar escondido, conversar ou simplesmente fugir da rotina. Mas naquela noite, 13 de junho, houve algo diferente. Comecei a lembrar, aos poucos. Fragmentos, luzes de lanternas, risos, um plano estúpido, um tipo de ritual, uma brincadeira com velas e símbolos, coisa de adolescente influenciado por filmes. E depois, confusão. Samuel tropeçando, sangue, gritos. Você empurrou ele, Leandro disse com a voz firme. Não, sussurrei. Foi um acidente e fugiu. Disse que nunca esteve lá, mentiu pra polícia, pros pais dele, pra você mesmo. Minha cabeça girava. Me sentei na cadeira, sem forças. A memória vinha com força agora. A gente queria pregar uma peça em Samuel. Inventamos que havia um espírito na floresta. Foi uma brincadeira cruel, mas algo deu errado. Ele caiu. Bateu a cabeça numa pedra. Eu entrei em pânico. Corri. Deixei ele lá. Como você sabe disso tudo? Perguntei com a voz embargada. Leandro tirou algo do bolso. Um pingente. Um chaveiro antigo em formato de foguete. Era dele. Eu achei no chão quando fui procurar por conta própria dias depois. Eu sabia que você estava mentindo, mas não tinha como provar. Aquela visão me desmontou. Eu lembrava daquele chaveiro. Samuel o usava preso na mochila. O corpo dele... Comecei, mas parei. A frase era impossível de completar. Nunca foi encontrado, e talvez nunca seja. Mas a culpa, André, essa te encontrou. Fiquei ali, mudo. Pela primeira vez em 20 anos, a verdade me esmagava. Eu não era só um garoto assustado. Eu tinha sido covarde. E pior... Tinha mentido para escapar das consequências. Por que agora? Perguntei. Por que tudo isso? Leandro me olhou nos olhos. Os dele estavam marejados. Porque você merece lembrar. E porque talvez, só talvez, ainda tenha algo que você possa fazer. Ele abriu a porta do apartamento e saiu sem dizer mais nada. Fiquei ali, encarando a pasta. Sabia que aquela conversa era só o começo. Fiquei ali no apartamento vazio por mais de 1 hora, paralisado. A pasta sobre a escrivaninha parecia pesar toneladas. Cada folha ali dentro era um pedaço do que eu tinha tentado esquecer. Ou melhor, esconder por 2 décadas. Quando finalmente tive forças para sair, a noite já caía. Voltei pro meu apartamento como um zumbi. A rua parecia mais silenciosa do que o normal, como se o mundo tivesse segurando a respiração. Me tranquei por dentro e joguei água no rosto. Olhei no espelho e mal reconheci o homem refletido. Tinha algo quebrado nos meus olhos, e não era de hoje. Talvez sempre estivesse ali, mas só agora eu estava realmente vendo. Naquela noite não consegui dormir. Revi mentalmente cada detalhe da conversa com Leandro, da noite de 13 de junho de 2004. Dos meses seguintes. Como ninguém nunca me confrontou de verdade? Como consegui seguir em frente com aquela culpa entalada na garganta? Comecei a me lembrar de detalhes esquecidos. De como, nos dias após o desaparecimento do Samuel, a escola ficou em estado de choque. Vi as mães dos nossos colegas chorando nos corredores. Vi professores tentando manter a rotina, mesmo com a tensão estampada no rosto. E eu
fingindo não saber de nada, mentindo pro delegado, dizendo que fui embora mais cedo naquela noite, que Samuel ficou com outros colegas. Nunca me chamaram pra depor de novo, e a história se perdeu. Mas ela nunca me deixou de verdade. Eu só tinha aprendido a ignorar os fantasmas. Na manhã seguinte, voltei ao apartamento de Leandro. Toquei o interfone. Nada. Toquei de novo. Silêncio. De repente, um homem desceu as escadas internas com uma sacola de lixo. Era o morador do 202. Perguntei casualmente. O vizinho do 203 está por aí? Saiu cedo hoje. Sai quase todo dia de manhã, mas sempre volta antes do almoço. Agradeci e esperei. Fiquei sentado num banco da praça em frente ao prédio, observando a entrada. Às 11h04, ele voltou. Trazia uma sacola de mercado e um olhar que pareceu me atravessar. Me levantei e fui até ele. A gente precisa conversar, disse firme. Ele assentiu. Subimos em silêncio. Dessa vez, a pasta já não estava mais na escrivaninha. O apartamento continuava quase vazio, mas havia um tapete novo na sala e uma garrafa térmica sobre uma mesinha improvisada. Sentei novamente na cadeira e ele no chão, com as costas apoiadas na parede. Ontem, depois que você saiu, eu comecei a lembrar de tudo, falei. De verdade, cada detalhe. Foi como abrir uma porta que eu travei com 1000 chaves. Ele não respondeu. Apenas esperava. Eu não só menti, eu abandonei ele. Samuel caiu, bateu a cabeça. E eu entrei em pânico. Em vez de buscar ajuda, eu corri, fugi. E depois menti. Eu disse que ele nem estava comigo. Fiz parecer que ele tinha desaparecido sozinho. Minha voz embargou. Leandro continuava em silêncio, o olhar pesado. Eu não sei o que você quer que eu faça agora. Me entrego? Confesso pra polícia? Ninguém tem provas e eu nem sei onde ele caiu. A floresta nem existe mais. Construíram um condomínio lá. Ele respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e então falou: Eu não quero vingança, André. Isso não vai trazer o Samuel de volta. O que eu queria era que você lembrasse, que você se olhasse no espelho, que você deixasse de fingir. E depois? Perguntei, sentindo a garganta apertar. Depois? Você decide. Mas eu posso te mostrar um caminho. Ele se levantou, foi até a cozinha e voltou com uma caixa pequena de papelão. Dentro havia cartas, muitas. Cartas antigas, escritas à mão, endereçadas a Leandro. A caligrafia era inconfundível. Era do Samuel. Ele escrevia pra mim escondido. A gente se conheceu num fórum online em 2003. Nunca contamos pra ninguém. Ele tinha medo de ser zoado. Eu morava em outra cidade, mas ele falava de você o tempo todo. De como você era diferente dos outros. De como achava que você o entendia. Meu estômago embrulhou. Uma semana antes do desaparecimento, ele escreveu isso, disse Leandro, tirando uma carta específica. Me entregou. As mãos dele tremiam. Abri com cuidado. A letra era familiar, como uma voz antiga chamando do fundo da memória. Querido Lê, acho que o André tá estranho. Ele tem andado com uns caras da sala que vivem pegando no meu pé. Mas ontem, ele falou pra mim encontrar com ele na floresta depois da aula. Disse que ia me mostrar uma coisa. Achei estranho, mas é o André. Sempre confiei nele. Tomara que não seja só uma piada boba. As palavras me cortaram como navalhas. Eu sabia que aquilo era verdade. Eu planejei aquilo com outros 2 colegas, como uma brincadeira estúpida pra assustar o Samuel. Eles acabaram desistindo de ir, mas eu fui mesmo assim. Achei que seria engraçado, mas nada naquela noite teve graça. Leandro me olhou com uma mistura de dor e compaixão. O que você vai fazer com isso agora é com você. Naquela noite, comecei a escrever uma carta, uma confissão completa, endereçada aos pais do Samuel. A folha diante de mim parecia vibrar. Minhas mãos suavam tanto que precisei secá-las 3 vezes antes de conseguir pegar na caneta de novo. Escrever aquela carta era como abrir a pele, camadas por camadas, até encontrar a parte mais crua e doída da minha alma. Queridos senhores Mendes, meu nome é André Luiz. Eu fui colega, amigo e confidente do seu filho Samuel. Esta carta é, antes de tudo, um pedido de perdão, mas sei que isso talvez nunca seja suficiente. Eu preciso contar a verdade. Toda a verdade. A carta seguiu por 5 páginas. Detalhei cada lembrança, cada passo daquela noite, cada erro que cometi. Não me isentei. Não procurei justificativa. Apenas a verdade nua, como ela sempre deveria ter sido contada. Chorei. Muito. Não apenas por culpa, mas por tudo o que me tornei a partir daquele momento. Percebi o quanto minha vida toda foi moldada por aquele silêncio, pela omissão. E como eu me afastava das pessoas, das conexões, por medo de que alguém visse quem eu realmente era. Dobrei a carta com cuidado. Coloquei dentro de um envelope simples, escrevi o nome dos pais de Samuel na frente e guardei numa pasta, junto com as outras cartas que Leandro me permitiu ler. Depois disso, passei a noite inteira acordado, encarando o teto, revivendo tudo. Mas, pela primeira vez, não estava fugindo da dor. Eu a deixava vir. E isso, de algum modo, era libertador. No dia seguinte, combinei com Leandro de irmos juntos entregar a carta. Ele relutou, mas concordou.
Achou importante eu fazer isso com as próprias mãos. Os pais de Samuel ainda moravam na mesma cidade pequena onde tudo aconteceu. Pegamos o carro dele e dirigimos por quase 2 horas em silêncio. O caminho era um misto de nostalgia e aperto no peito. Cada quilômetro parecia me levar de volta àquele garoto de 15 anos. O garoto que errou, que fugiu, mas que agora precisava encarar tudo. Ao chegarmos, o tempo parecia parado. A mesma rua, a mesma calçada com buracos, a mesma casa de portão verde desbotado. Leandro ficou no carro. Eu respirei fundo e fui até a porta. Toquei a campainha. Ouvi passos do outro lado. Meu coração parecia querer escapar pela boca. A porta se abriu devagar. Era a mãe do Samuel. Ela estava mais velha, claro. Os cabelos grisalhos, olhos cansados. Mas havia algo inconfundível ali. O mesmo olhar acolhedor que me oferecia suco quando eu ia estudar com Samuel na casa deles. Dona Célia? Minha voz saiu trêmula. Ela franziu a testa, me observou por alguns segundos e então arregalou os olhos. André? Assenti com um leve movimento de cabeça. Posso falar com a senhora? É sobre o Samuel. O rosto dela endureceu, mas não fechou a porta. Respirou fundo. Entra. Fui recebido numa sala que parecia não ter mudado nada desde 2004. As mesmas almofadas floridas, o mesmo móvel com bibelôs, a mesma foto de Samuel sorrindo no centro da estante. Sentei no sofá, as mãos apertando o envelope no colo. Ela se sentou à minha frente. O que tem pra dizer? A voz dela era fria, mas não agressiva. Como quem carregou dor por tanto tempo que aprendeu a não se emocionar fácil. Eu entreguei o envelope. Eu escrevi tudo mesmo. A senhora merece saber. Me desculpar parece pouco, mas é tudo que posso oferecer agora. Ela pegou o envelope com cuidado, não abriu. Apenas segurou, olhando fixamente para ele. Por tantos anos eu imaginei 1000 versões do que poderia ter acontecido. Algumas horríveis, outras absurdas. Mas o pior de tudo foi o silêncio. Ninguém sabia de nada, ninguém dizia nada. Assenti, lágrimas escorrendo. E o Sr. Mendes? Perguntei com receio. Ele se foi faz 3 anos, um infarto. O coração dele nunca foi o mesmo depois do Samuel, mas ele morreu ainda esperando por respostas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ela finalmente olhou para mim nos olhos. E por que agora, André? Porque alguém me fez lembrar. Porque a culpa nunca foi embora, só ficou escondida. E porque eu cansei de fugir de mim mesmo. Ela assentiu lentamente. Eu vou ler. E não vou te perdoar agora, talvez nunca. Mas obrigada por vir. Isso já é mais do que a maioria faria. Me levantei, me despedi com um aceno tímido. Ela ficou sentada, olhando pro envelope como se fosse uma peça perdida do quebra-cabeça da vida dela. Voltei pro carro. Leandro me olhou sem dizer nada. Dirigimos de volta, em silêncio, mas o ar estava diferente, mais leve. Como se uma nuvem escura tivesse começado, ainda que timidamente, a se dissipar. Naquela noite, sonhei com Samuel. Ele estava sentado na beirada da floresta, me olhando. Não dizia nada, só sorria. E pela primeira vez, eu sorri de volta sem desviar o olhar. Mas eu sabia. Aquilo ainda não era o fim. Os dias seguintes passaram com uma calma desconcertante. Era como se o universo estivesse me dando um intervalo para respirar, reorganizar os sentimentos, entender quem eu era agora que não precisava mais esconder aquele segredo. Voltei ao trabalho, aos passeios no fim da tarde, às minhas rotinas, mas tudo parecia diferente. O silêncio já não me sufocava tanto. Pela primeira vez, consegui abrir as janelas sem medo de encontrar Leandro me observando da sacada. Ele não estava mais lá. Na verdade, o apartamento 203 parecia vazio desde que voltamos daquela viagem. Mandei uma mensagem para ele agradecendo. Perguntei se estava bem. Ele respondeu com uma frase só: agora é com você. Fiquei olhando aquela resposta como quem encara um desafio. Leandro tinha cumprido o papel dele. Me forçou a lembrar, me obrigou a encarar quem eu fui. Mas agora, tudo o que viria a partir dali era responsabilidade minha. Mesmo com o peso da culpa um pouco mais leve, havia uma ferida que ainda pulsava. Eu precisava falar com os 2 colegas que, na época, também participaram do plano de assustar o Samuel. Eles acabaram desistindo de ir na última hora, mas faziam parte daquilo. Eram peças desse quebra-cabeça, mesmo que silenciosas. Encontrei um deles pelas redes sociais, Felipe. Hoje, empresário em São Paulo, casado, 2 filhos, vida aparentemente perfeita. Mandei uma mensagem, curta, direta. É o André. Sobre o Samuel. Precisamos conversar. Demorou 2 dias para ele responder, mas respondeu. André. Nunca mais pensei que veria esse nome junto do dele. Me passa seu número, vamos conversar. Marquei uma ligação. Quando atendi, a voz dele estava tensa. Cara, que loucura você me procurar agora. Eu precisava, respondi. Acho que você sabe por quê. Silêncio do outro lado. Aquilo ficou enterrado, André. A gente era moleque, foi uma ideia idiota. Mas eu fui. Eu fui sozinho. E aconteceu o pior. E eu menti. Por anos. Até agora. Ele respirou fundo. Eu me senti culpado, sim. Mas eu pensei,
Se nem você falou nada, quem sou eu para reabrir aquilo? A diferença é que agora você pode ajudar a consertar, mesmo que minimamente. Como assim? Eu escrevi uma carta para os pais do Samuel, confessei tudo, e acho que você deveria fazer o mesmo. Ele riu, nervoso. Tá maluco? Isso pode destruir minha vida. E a do Samuel, Felipe, ela já foi destruída. Mais um longo suspiro. Vou pensar. Mas não me cobra isso agora, por favor. Desliguei com um gosto amargo. Eu sabia que não podia forçar ninguém a fazer o que eu fiz, mas a verdade, uma vez dita, tem um jeito de se espalhar. E talvez, mais cedo ou mais tarde, Felipe também encontrasse sua coragem. Com o tempo, comecei a receber mensagens inesperadas. Primeiro, da irmã do Samuel, Mariana. André, minha mãe me mostrou a carta, li chorando. Obrigada por ter tido coragem. A dor não vai embora, mas saber o que aconteceu ajuda a gente a respirar de novo. Depois, do próprio colégio. André, sou a nova diretora do Colégio Santa Aurora. Mariana nos procurou. Queremos te convidar para falar com os alunos sobre sua experiência, se estiver disposto. Acreditamos que sua história pode ensinar muito. Fiquei em choque. Eu? Falar? Expor tudo? A ideia me apavorava, mas também me chamava. Pensei por dias. Conversei com Leandro, que apareceu finalmente em uma chamada de vídeo. Ele sorriu de um jeito cansado, mas tranquilo. Você tem noção do que isso pode significar? Perguntei. Tenho. E você também. Na semana seguinte, voltei ao colégio, aquele lugar onde tudo começou. Entrei pela mesma porta, agora muito mais velho, muito mais consciente, muito mais inteiro. A sala estava cheia, alunos entre 14 e 17 anos. Alguns pareciam entediados no começo, mas quando comecei a contar, sem floreios, o que vivi, a amizade, a traição, o acidente, o silêncio, a culpa, a confissão, eles ouviram. Alguns choraram, alguns ficaram em silêncio profundo. Um garoto no fundo levantou a mão e perguntou: "Você se perdoou?" Demorei para responder. Ainda não. Mas comecei a tentar. Ao sair da escola, me senti leve como não me sentia há anos. Era como se cada palavra dita tivesse retirado mais um tijolo daquele muro que eu mesmo construí ao meu redor por tanto tempo. O passado ainda doía, sempre doeria, mas agora ele fazia parte de mim de forma íntegra. Não como um fantasma oculto, mas como uma cicatriz, visível, dolorosa, mas finalmente honesta. E pela primeira vez em muito, muito tempo, me senti pronto para viver de verdade. Depois daquela palestra no colégio, algo começou a mudar dentro de mim. Era como se pela primeira vez eu estivesse vivendo no presente. Não mais arrastado pelo peso de um passado não resolvido, mas impulsionado pela coragem que nunca achei que teria. Os dias passaram e comecei a receber mais mensagens. Não só da família do Samuel, mas de alunos que ouviram minha história. Alguns contavam sobre erros que cometeram e nunca conseguiram admitir. Outros apenas diziam obrigado por terem escutado alguém dizer a verdade sem rodeios. Um deles me marcou profundamente. Oi. Sou Lucas, tenho 16 anos. Nunca conheci o Samuel, mas ouvi sua história. Eu estava pensando em fugir de casa por causa de um erro grave que cometi, mas ouvir você me fez repensar. Talvez eu ainda possa consertar as coisas. Obrigado por ser honesto. Isso salvou mais do que você imagina. Ler aquilo me fez chorar. Quem diria? Um erro terrível, um silêncio de 20 anos. E agora? Aquilo estava de alguma forma se transformando em algo que fazia sentido. Claro. Nem tudo foi leve. Comecei a notar olhares diferentes no meu prédio. Pessoas que antes apenas passavam por mim no elevador, agora evitavam contato. A notícia da palestra correu, e junto dela, a história por trás. Leandro me avisou. É normal. As pessoas julgam, mas não conhecem o todo. Deixa o tempo fazer o trabalho dele. Apesar da hostilidade sutil, continuei. Comecei a escrever mais, não apenas sobre Samuel, mas sobre mim, sobre culpa, sobre perdão. Publiquei textos em um blog. Um deles viralizou. O peso do silêncio. Como a culpa moldou minha vida e o que aprendi com isso. Ganhou milhares de compartilhamentos. Recebi convites para podcasts, eventos escolares, até uma entrevista para um canal no YouTube. Em todos, mantive a mesma postura, honestidade absoluta. Numa dessas entrevistas, fui surpreendido por uma pergunta inesperada. Se você pudesse encontrar o Samuel hoje, o que diria a ele? Fiquei em silêncio por um tempo. Então, com a voz embargada, respondi. Eu diria que falhei com ele, que fui fraco, covarde, mas que a amizade dele me ensinou muito mais do que eu merecia e que, mesmo sem ele saber, está me transformando até hoje. O apresentador fez uma pausa, visivelmente emocionado. Encerramos o episódio ali. Depois disso, recebi uma ligação que me fez tremer de novo. Mariana, a irmã do Samuel, queria me encontrar pessoalmente. Disse que a mãe dela também topava, que elas queriam conversar, sem microfones, sem câmeras. Só nós três. Aceitei, com o coração apertado. Nos encontramos num café discreto, em uma tarde chuvosa. Mariana me abraçou assim que me viu. A mãe dela estava mais contida, mas não havia mais ódio no olhar, apenas dor e talvez compaixão. Sentamos
pedimos cafés e por alguns minutos, só o som da chuva preenchia o ambiente. Li sua carta várias vezes, disse Dona Célia, olhando nos meus olhos. No começo, achei que era só mais uma tentativa de aliviar sua consciência, mas percebi que havia verdade ali, dor real e arrependimento sincero. Assenti, sem conseguir falar. Nada vai trazer o Samuel de volta, continuou. Mas saber o que aconteceu tirou a gente do limbo. A gente estava presa no "e se?". Agora sabemos. Agora, ao menos, podemos seguir. Mariana tocou minha mão. Obrigada por não ter fugido de novo. Eu quase fugi, confessei. Mas alguém me obrigou a olhar para trás. Eu não podia mais continuar me escondendo. Conversamos por quase 2 horas. Rimos em alguns momentos, choramos em outros. Falamos sobre o Samuel, sobre o quanto ele era engraçado, sensível e diferente dos garotos da idade dele. Eles me mostraram uma carta que ele tinha escrito à família, guardada por anos. E eu percebi que, mesmo com o final trágico, a memória dele estava viva. E agora, de alguma forma, em paz. Ao sairmos, Dona Célia me olhou e disse: André, você tem muito ainda para viver. Não desperdice. Honre essa segunda chance. Essas palavras ficaram marcadas. Nos meses seguintes, continuei minha jornada. Leandro se mudou para outro estado, mas mantivemos contato. Felipe, surpreendentemente, me mandou uma mensagem um dia. André, escrevi minha carta. Ainda não tive coragem de enviar, mas tá aqui. Quando for a hora certa, eu mando. Não pressionei. Apenas respondi. Já é um começo. E era mesmo. O processo de cura, descobri, não é rápido nem linear, mas começa com a verdade. E para mim, essa jornada ainda estava só começando. A vida seguiu, mas de um jeito diferente. Cada dia parecia mais claro que aquele André que escondia a verdade, que vivia sob o peso da omissão, tinha ficado no passado. Não que o peso tivesse sumido, ele ainda existia, mas agora era um fardo que eu carregava com dignidade, não mais com vergonha. Comecei a fazer terapia, algo que adiei por anos, mas percebi que, mesmo com toda a transformação que estava vivendo, havia feridas que precisavam de cuidado mais profundo, e foi uma das melhores decisões da minha vida. A terapeuta, Letícia, era direta, mas empática. Na primeira sessão me perguntou: o que você quer alcançar aqui? Pensei por um momento e disse: quero entender como fui capaz de esconder algo tão grande por tanto tempo e quero aprender a viver com isso sem me paralisar. Ela sorriu com um misto de compreensão e desafio. Então temos trabalho a fazer. As sessões abriram portas dentro de mim que eu nem sabia que existiam. Percebi que minha relação com a verdade sempre foi frágil. Desde criança, aprendi que esconder era mais seguro do que enfrentar, que calar era mais prático do que lidar com as consequências. Mas ali, naquela sala, eu aprendi que viver de verdade exige exposição e que vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. Ao mesmo tempo, continuei recebendo convites para falar. Um deles me deixou especialmente nervoso. Uma universidade me convidou para abrir uma palestra de um seminário sobre justiça restaurativa e processos de cura coletiva. Era um ambiente acadêmico, técnico, sério. Eu, um ex-mentiroso falando sobre cura, quase recusei, mas aceitei. No auditório lotado, contei minha história, sem floreios. Mostrei o impacto das minhas ações, mas também o poder da responsabilização voluntária. Falei sobre como encarar a própria sombra é um ato de coragem, e como a verdade, mesmo tardia, tem poder transformador. Ao final, uma professora de direito me procurou. André, você sabe que o que você fez é raro, né? A maioria das pessoas passa a vida fugindo de si mesmas. Eu fugi por 20 anos, respondi. Só não consegui correr para sempre, ela sorriu. E agora, quer correr para onde? Pensei por um momento, e disse algo que surpreendeu até a mim mesmo. Talvez para algum lugar onde eu possa ajudar outros a pararem de correr também. E foi assim que nasceu uma ideia. Não do nada, mas como fruto natural de tudo o que vivi. Comecei a esboçar um projeto social, um grupo de escuta e responsabilização para jovens infratores, um espaço onde adolescentes que cometeram erros pudessem contar suas histórias, refletir sobre o que fizeram e encontrar um caminho para reparar, mesmo que simbolicamente, os danos causados. Apresentei a proposta a uma ONG que já trabalhava com justiça restaurativa em Belo Horizonte. Fiquei semanas esperando resposta, até que me ligaram. André, sua história é forte, sua proposta é consistente. Queremos te ouvir mais. Tive uma reunião com psicólogos, assistentes sociais, advogados,
Todos ouviram com atenção, fizeram perguntas duras, mas justas. No fim, me disseram: você é exatamente o tipo de pessoa que pode fazer diferença nesse espaço. Alguém que já esteve do outro lado, que conhece a culpa e que decidiu encará-la. Comecei como voluntário. No primeiro encontro com os adolescentes, fiquei nervoso. Era um grupo de 6 jovens, entre 15 e 18 anos, que cumpriam medidas socioeducativas por delitos variados. Alguns olhavam para o chão, outros me encaravam com desconfiança. Meu nome é André. Eu tô aqui porque cometi um erro grave quando tinha a idade de vocês. Um erro que destruiu a vida de uma pessoa. E por muito tempo, fingi que não era culpa minha. Mas um dia, eu decidi contar a verdade. E minha vida mudou. Silêncio. Um deles, chamado Diogo, cruzou os braços. Você veio aqui só pra se sentir melhor? Engoli seco. Mas respondi com sinceridade. Não. Eu vim porque sei como é fácil esconder e como é difícil encarar, mas também sei como é libertador quando a gente para de fugir. O grupo ficou em silêncio. Aos poucos, começaram a falar, histórias duras, cheias de dor, mas também de vontade de mudar. Alguns choraram, outros ficaram em silêncio, mas todos ouviram. E ali, naquela sala simples, percebi que minha vida tinha encontrado um novo sentido, não para apagar o que fiz, mas para transformar o que ainda vinha pela frente. Os encontros com os jovens da ONG se tornaram parte fundamental da minha rotina. Toda sexta-feira, eu me sentava diante daqueles adolescentes que carregavam nos ombros histórias pesadas demais para a pouca idade que tinham, e com o tempo, fui percebendo algo que me tocou profundamente. Eles confiavam em mim. Não porque eu era um modelo, mas porque eu não fingia. Eu falava das minhas falhas com clareza, do medo, da covardia, do silêncio e, mais importante, do caminho de volta. Não como uma redenção mágica, mas como um processo doloroso e necessário. Numa dessas sextas-feiras, Diogo, aquele mesmo garoto que tinha me confrontado no primeiro encontro, me esperou do lado de fora da sala. André, posso te mostrar um negócio? Claro. Ele abriu a mochila e tirou um caderno. Era simples, encapado com jornal. Me entregou com certo constrangimento. É tipo um diário. Comecei depois que ouvi sua história. Tô tentando entender o que eu fiz, por quê, e se dá pra fazer algo com isso. Não sei se presta. Abri e comecei a ler. Eram páginas e páginas de confissões, pensamentos, raiva, medo e esperança. Uma escrita crua, mas visceral. Isso aqui presta muito, Diogo. É você, sem filtro. Isso vale ouro. Ele sorriu. Pela primeira vez desde que o conheci. Aquela noite fui pra casa com um nó na garganta. Percebi que, talvez, o maior presente que eu pudesse oferecer agora fosse escuta. E ao fazer isso, eu também era curado, um pouco mais a cada encontro. Certa tarde, já em casa, recebi uma mensagem que me paralisou. Oi, André. Aqui é a professora Vera, de literatura. Lembra de mim? Claro que eu lembrava. Ela foi uma das poucas professoras que realmente acreditaram em mim naquela época. Que tentou, mesmo sem saber da verdade, me alcançar. Mandei um áudio. Professora Vera? Claro que lembro. Que surpresa boa. Ela respondeu quase de imediato. Vi sua entrevista outro dia e chorei. Não porque você errou, mas porque teve coragem de voltar. Queria te encontrar. Pode ser? Nos encontramos 2 dias depois numa cafeteria próxima ao colégio. Ela estava mais velha, mas com o mesmo brilho nos olhos. E assim que me viu, me abraçou forte. Eu sempre senti que havia algo preso em você, um silêncio pesado. Mas você nunca deixava ninguém chegar perto. Assenti, emocionado. Eu não sabia como, nem tinha coragem. Agora tem. E isso é precioso. Sabe o que pensei? Você devia escrever um livro. Um livro? Sobre o quê? Sobre tudo. Sua história, seu processo, sua dor, mas principalmente sua escolha de não viver preso a ela. Fiquei mudo por alguns segundos. Eu pensei nisso, mas achava pretensioso. Pretensioso é esconder quem a gente é. Escrever é generoso. É abrir as veias para que outros saibam que não estão sozinhos. Naquela noite, sentei diante do computador e comecei a escrever. Não o diário dos fatos, mas o relato do coração, dos sentimentos, das transformações, da vergonha à coragem, das mentiras ao silêncio e do silêncio à verdade. O título surgiu naturalmente. A última vez que fugi. Escrevi por meses, de madrugada, nos intervalos entre os encontros com os jovens, nos fins de semana. Cada capítulo era uma parte de mim sendo posta pra fora, transformada em palavras. Quando finalizei, mandei pra Vera. Ela leu em uma semana. André, isso não é só um livro, é um grito de libertação. Você precisa publicar. E publiquei. Não foi com editora grande, mas foi com alma. Lançamos numa livraria pequena, mas aconchegante. Estavam lá Mariana, Dona Célia, Leandro, que voltou especialmente para o lançamento, e até Felipe, que finalmente criou coragem de aparecer. Durante a sessão de autógrafos, uma senhora se aproximou. Chorava discretamente. Meu filho cometeu um erro grave e está preso. Li seu livro e vi nele uma chance. Levei para ele. Ele leu.
E pela primeira vez em muito tempo, ele me disse que quer mudar. Abracei aquela mulher com força. Naquele momento, tudo fez sentido. O peso do erro nunca some completamente, mas pode ser transformado em algo maior. E eu tinha encontrado meu caminho. Após o lançamento do livro, minha vida mudou de maneira que eu jamais teria imaginado. Não pela fama, o livro não era um best-seller, mas pela profundidade do que ele causava nas pessoas. Comecei a receber cartas, muitas cartas, e-mails, mensagens de desconhecidos, pais, irmãos, professores, jovens, ex-infratores, gente que se viu no que eu vivi, gente que não sabia que precisava tanto de alguém dizendo: você ainda pode fazer o certo. Uma das mensagens me tirou o fôlego. Sou policial aposentado. Trabalhei no caso do desaparecimento do Samuel. Li seu livro por acaso. Não vou entrar no mérito da lei, mas quero te dizer, nunca vi um de vocês voltar. Voltar com verdade. Obrigado por isso. Ler aquilo me fez pensar em quantas vidas orbitam ao redor de uma só escolha. No meu caso, uma escolha ruim, mas agora, pelo menos, eu estava tentando girar o ponteiro na outra direção. Um dia recebi um convite inusitado. Um documentarista de São Paulo queria transformar minha história em um curta-metragem para um festival de cinema independente. Eu li seu livro e fui tomado por uma sensação de urgência. Ele disse, por videochamada: não é uma história sobre crime, é sobre verdade, sobre coragem, sobre a alma humana. Pensei muito antes de aceitar, mas aceitei. Desde que eu pudesse narrar com a mesma honestidade do livro, sem floreios, sem glamourizar dor, e ele topou. Durante as gravações, revisitei lugares que há muito não pisava. O antigo colégio, a trilha da mata que agora era um condomínio, a praça onde eu e Samuel costumávamos passar horas conversando sobre a vida. Em uma dessas gravações, Mariana me acompanhou. Ficamos em silêncio olhando para o que antes era mata fechada. Agora, tudo era concreto, jardins planejados, tranquilidade artificial. Engraçado, ela disse, quebrando o silêncio. Mesmo com tudo diferente, parece que ainda dá pra sentir ele aqui. Senti. Eu também sinto. André, você ainda se pergunta se merece tudo isso? Essa nova vida? Respirei fundo antes de responder. Todos os dias. Mas hoje, ao invés de me paralisar, essa dúvida me impulsiona. Ela sorriu. Então, você tá no caminho certo. O documentário foi finalizado e exibido em um pequeno festival. Não ganhou prêmios, mas causou algo muito mais valioso: conversa. Ao final da exibição, durante o debate com o público, um rapaz levantou a mão. Eu tenho 17 anos. Recentemente, causei um acidente dirigindo sem habilitação. Não houve vítimas, mas eu fugi. E escondi isso da minha família, até agora. Eu assisti seu filme e entendi que ainda posso mudar isso. O público ficou em silêncio, emocionado. E eu, mais uma vez, vi como a verdade, mesmo dura, tem um poder inexplicável de libertar. Leandro, que ficou um tempo fora, me ligou numa noite e disse: André, tô voltando pra BH. Quero te contar uma coisa. Nos encontramos num café discreto, como no início da nossa história. Ele chegou mais leve, diferente, como se também tivesse deixado alguma coisa no caminho. Lembra do chaveiro do Samuel? Perguntou. Claro. Ele tirou o objeto do bolso. O foguetezinho de metal ainda brilhava, mesmo que desgastado. Pensei muito no que fazer com ele. Por muito tempo achei que devia ser guardado, uma relíquia. Mas agora acho que ele precisa ir para outro lugar. Qual? Pensei num memorial, algo simples, mas simbólico. E quero construir isso com você. O projeto nasceu ali, naquela mesa de café. Convidamos Mariana, Dona Célia e até alguns colegas do antigo colégio. Em pouco tempo, conseguimos apoio da escola, da ONG, de alguns parceiros que acreditavam na ideia. Na antiga praça, em frente ao colégio, erguemos um banco de madeira com uma placa de bronze, em memória de Samuel Mendes. A verdade pode doer, mas o silêncio mata. Que a coragem de encarar o passado seja nossa herança. Na inauguração, Dona Célia fez um pequeno discurso, chorou. Mas sorriu também. Meu filho não volta, mas hoje eu sinto que ele está aqui, vivo, na coragem de todos que enfrentam seus próprios fantasmas. Depois, Leandro me abraçou. Você não é mais aquele menino que fugiu, e eu também não sou mais aquele que carregava só revolta. E eu soube, naquele instante, que o ciclo estava se encerrando, mas o propósito estava só começando. Aquela tarde da inauguração do memorial foi, ao mesmo tempo, um fim e um recomeço. Voltei para casa com uma paz estranha. Não eufórica, mas profunda. Daquelas que só vem quando a gente tem certeza de que, finalmente, fez a coisa certa. Eu sabia que a dor nunca desapareceria por completo, mas agora ela tinha um lugar onde podia existir, sem me destruir. Mesmo assim, algo começou a incomodar nas semanas seguintes. Uma sensação de "e agora?" Durante 20 anos, minha vida girou em torno de esconder a verdade, depois de revelar, depois de lidar com as consequências. E agora que tudo tinha sido dito, escrito, mostrado, homenageado, o que restava?
Foi na terapia que falei isso pra Letícia. E sinto que, de alguma forma, minha vida ficou vazia depois da verdade. Como se eu tivesse perdido o que me movia. Ela sorriu, com aquele olhar que dizia: você tá chegando num ponto importante. André, você passou tanto tempo carregando a culpa que ela virou seu motor. Agora que ela não dirige mais sua vida, você precisa descobrir o que dirige. Quem você é sem o peso. E como eu descubro isso? Tentando. Se permitindo, parando de se definir pelo passado e começando a se definir pelo agora. Essa conversa ficou martelando em mim por dias, até que, num desses dias de reflexão, fui visitar o memorial sozinho. Me sentei no banco, li novamente a frase da placa e deixei os olhos fecharem por alguns minutos. Foi quando ouvi uma voz familiar. Sabia que ia te encontrar aqui. Era Mariana. Sorri. Acho que virei cliente frequente. Ela sentou ao meu lado, puxou uma garrafinha d'água da bolsa e me ofereceu. Tenho pensado numa coisa, disse ela sem rodeios. Já pensou em estudar psicologia? Fiquei surpreso. Psicologia? Por quê? Porque você já faz isso. O trabalho com os jovens, as conversas, a forma como você ouve, como conduz. Você tem algo que não se ensina. Mas com o estudo certo, pode ir ainda mais longe. Fiquei em silêncio. Nunca tinha me visto desse jeito. Mas a ideia me fisgou. No mês seguinte, me inscrevi num cursinho preparatório. Tinha 36 anos e voltava a encarar provas, redações, simulados. No começo foi estranho. Eu era o mais velho da turma, mas também o mais determinado. Estudar se tornou minha nova forma de me reconectar comigo mesmo. Cada conceito que aprendia me ajudava a entender melhor tudo o que vivi. A dor, a negação, o processo de perdão, as fases da culpa. No fim do ano, prestei vestibular para psicologia em uma universidade pública e passei. Chorei sozinho no meu quarto ao ver o nome na lista. Não porque duvidasse da minha capacidade, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava construindo algo novo. Algo que não nascia do trauma, mas da escolha. A vida acadêmica trouxe uma leveza inesperada. Fiz amigos novos, jovens sim, mas curiosamente maduros. Alguns conheciam minha história, outros descobriram depois, mas nenhum me olhou com julgamento. Pelo contrário, me enxergavam como alguém que tinha algo a ensinar. Num seminário interno, apresentei um trabalho chamado A Culpa como Agente de Transformação, entre o silêncio e a ação restauradora. Foi elogiado por professores e colegas, mas o mais valioso foi o que uma aluna me disse depois da apresentação. Você não é só o cara que errou, você é o cara que voltou, e isso te torna alguém raro. Aquela frase ecoou dentro de mim por semanas. Nos anos seguintes me formei, me tornei psicólogo e continuei atuando nos projetos sociais. Mas agora, com ainda mais ferramentas, mais consciência, mais presença. Voltei ao colégio onde tudo começou, dessa vez como convidado para conduzir rodas de escuta com adolescentes. Voltei ao grupo da ONG, agora como terapeuta de jovens em medida socioeducativa, e fui convidado, pasmem, para dar aula numa disciplina optativa chamada Justiça Restaurativa e Reintegração Psicológica. A sala estava cheia no primeiro dia, e antes de começar a aula, olhei para o quadro, respirei fundo e escrevi: a verdade pode doer, mas ela também pode curar. Hoje, conto minha história não porque ela me define, mas porque ela mostra que sim, é possível reconstruir. Que o erro não precisa ser o fim, que o silêncio não precisa ser eterno. E que a verdade, mesmo quando chega tarde, tem o poder de recomeçar tudo. Essa é, e sempre será, a minha maior lição. Com o tempo, aprendi que algumas dores nunca desaparecem. Elas apenas mudam de lugar dentro da gente. E às vezes, viram raízes para algo novo, algo que cresce, que floresce e que até inspira. Meu trabalho como psicólogo me levou por caminhos que eu nunca teria imaginado. Fui convidado a participar da criação de um projeto piloto com a Defensoria Pública para implementar grupos terapêuticos em escolas públicas, com foco em resolução de conflitos através da escuta e da empatia. Era como ver, com os próprios olhos, o círculo se completando. Lembro de um encontro específico numa escola da periferia de BH. Estávamos em roda com alunos do 9º ano e uma menina chamada Clara se levantou em prantos. Eu odeio meu pai, ele foi embora, deixou a gente sem nada. E todo mundo fala que tenho que entender que ele teve seus motivos. Mas ninguém pergunta o que eu senti. A sala ficou em silêncio. Eu não tentei consolar de imediato. Apenas deixei aquele choro existir. Depois de alguns minutos, eu disse: Clara, ninguém aqui tá pedindo pra você perdoar agora, ou entender de imediato. Mas o que você tá fazendo agora, falando isso em voz alta, é o primeiro passo pra que essa dor não vire uma prisão. Ela me olhou com os olhos vermelhos, mas assentiu. Doeu demais ficar calada. Agora, parece que posso respirar um pouco. Foi ali, de novo, que percebi. É disso que se trata, de respirar.
de abrir espaço, de não viver encurvado pela dor. Minha relação com a família do Samuel também encontrou um novo equilíbrio. Mariana se tornou uma amiga próxima. Dona Célia passou a participar de eventos educativos comigo, falando como mãe, como mulher que perdeu, mas escolheu seguir. Certa vez, numa palestra, ela contou algo que me emocionou profundamente. Quando o André veio até nós com a verdade, eu queria gritar, chorar, sumir. Mas depois, comecei a ver que, mesmo depois da pior dor, ainda é possível recomeçar. Não por esquecer, mas por transformar. E hoje, quando olho para ele, não vejo o menino que errou. Vejo o homem que teve coragem de voltar. Não consegui conter as lágrimas naquele dia. O público inteiro chorou. Alguns anos depois, o livro A Última Vez que Fugi foi adotado como leitura obrigatória em algumas escolas públicas e privadas. E mais uma vez, me vi diante de jovens cheios de perguntas, reflexões, dúvidas e medos. E felizmente, pude responder com algo mais que respostas prontas, com verdade. Fui convidado a palestrar em um congresso internacional sobre justiça restaurativa, em Lisboa. Viajei pela primeira vez para fora do Brasil, e ao contar minha história lá, percebi: a culpa, o silêncio e a coragem não têm fronteiras, são universais. Na plateia, um professor português se aproximou ao fim da palestra. André, a sua história é uma dessas que deveriam estar nas universidades, nas igrejas, nas praças, porque não é só sobre erro, é sobre humanidade. Guardei aquela frase como um presente. Na vida pessoal, também me permiti viver de novo. Conheci Ana em um dos encontros de formação sobre escuta terapêutica, psicóloga também, apaixonada por livros, dona de uma risada fácil e uma calma que parecia cobrir tudo ao redor. Nos aproximamos devagar, com respeito às nossas cicatrizes. Eu contei minha história já nas primeiras conversas, sem esconder nada. Ela ouviu com atenção, segurou minha mão e disse: obrigada por confiar em mim. Você não é o que você fez, André, mas o que você escolheu fazer com o que aconteceu. Ana me ensinou mais uma vez sobre amor sem julgamento, sobre leveza, sobre a beleza do agora. 2 anos depois, nos casamos. Nada grandioso, apenas um encontro íntimo, com pessoas que fizeram parte dessa travessia. Leandro foi o padrinho. Mariana, a madrinha. Dona Célia entregou as alianças. Na festa, alguém brincou. E pensar que tudo isso começou com um bilhete sem remetente, todos riram. Eu também. Mas sabia que aquilo era verdade. Um bilhete. Um lembrete. Uma memória rasgada voltando à tona. E no fim das contas, uma chance de recomeçar. Hoje, quando olho para trás, não vejo mais apenas um erro. Vejo uma estrada. Longa. Torta. Cheia de buracos. Mas minha. E honesta. A dor que me moldou virou ponte, a culpa que me sufocava virou propósito, e o silêncio que me prendeu por anos virou fala, escrita, escuta e cura. Ainda não é o fim, os anos passaram. Aquele episódio da minha juventude, o erro, o silêncio, a culpa, não desapareceu da minha vida, mas com o tempo, ele deixou de ser o centro. Hoje, ele é uma cicatriz, visível, sensível, mas cicatrizada, e que me lembra todos os dias da escolha que faço ao acordar, viver com verdade. Com o projeto de escuta com jovens expandido, passei a coordenar grupos em várias cidades de Minas. Montamos uma equipe interdisciplinar incrível. Psicólogos, assistentes sociais, educadores, todos movidos pelo mesmo ideal, impedir que os jovens precisassem chegar ao fundo do poço para começar a se transformar. A ONG se tornou uma referência nacional. Recebemos apoio do Ministério da Justiça, prêmios de inovação social, reconhecimento em redes de educação. Mas, mais importante, recebíamos cartas. Centenas delas. Cartas como esta: me chamo Rafael, tenho 16 anos. Estava envolvido com tráfico e cometi coisas que me envergonham. Conheci seu trabalho na fundação onde estou internado. Pela primeira vez, pensei que talvez minha história não precise terminar do jeito que começou. Obrigado por não desistir de quem errou. Era por isso que eu fazia tudo aquilo. Não por status, não por apagar meu passado, mas por dar a outros a oportunidade de escreverem um futuro diferente. Um dia, fui surpreendido por Mariana. Ela me ligou com a voz embargada. André, tem algo que preciso te mostrar, mas não por telefone. Pode vir aqui? Fui até a casa dela. Ao chegar, ela me entregou uma caixa. Encontrei isso nos pertences antigos da minha mãe, que infelizmente nos deixou há 3 semanas. Ela guardou isso até o fim, e acho que agora é hora de você ter. Abri a caixa com mãos trêmulas. Dentro, havia cartas, as mesmas que Samuel escreveu a Leandro, mas também outras que ele havia escrito à mãe e nunca enviado. Havia um caderno, um diário. E no fundo da caixa, uma fita cassete. Ela nunca teve coragem de ouvir, mas anotou que era algo que ele gravou dias antes de desaparecer. Tive que procurar um aparelho para reproduzir. Era uma daquelas fitas antigas, já quase desmagnetizada, mas consegui escutar. A voz de Samuel era leve, jovem.
cheia de sonhos. Oi, mãe. Oi, pai. Talvez vocês nunca ouçam isso, mas eu queria dizer que eu tô tentando ser forte. Que mesmo quando as coisas parecem estranhas, eu ainda acredito que existe gente boa no mundo. E que, mesmo se um dia eu sumir ou algo acontecer, eu espero que alguém tenha coragem de contar a verdade. Pausei ali. Desabei. O garoto que todos achavam frágil era, na verdade, o mais forte de todos nós. Ele sabia. Ele sentia. E agora, anos depois, sua última esperança se tornava realidade. Organizei um evento especial em homenagem a ele. Chamei antigos colegas, alunos, pais, professores. Leandro fez um discurso lindo sobre o poder da memória. Eu, ao final, disse: Samuel nos deixou cedo demais, mas deixou também uma missão, a de jamais sermos cúmplices do silêncio e a de, quando possível, transformar a dor em ponte, em fala, em cuidado. O evento virou um marco, e a partir dele, criamos o Instituto Samuel Mendes, focado em prevenção de violência juvenil, cultura da paz e práticas restaurativas em escolas públicas de todo o país. Hoje, aos 42 anos, olho para minha vida com humildade. Casei com Ana, como contei. Temos uma filha, Clara. Dei o nome em homenagem àquela garota que um dia me mostrou, numa roda de escuta, que a dor precisa ser falada. Clara está com 3 anos. E toda noite, antes de dormir, ela pede uma história. Eu invento fábulas, contos, mas às vezes ela pede: conta a sua história, papai. E eu conto. Do meu jeito. Adaptado, claro, mas com verdade. Porque minha filha merece crescer sabendo que errar faz parte, mas que esconder o erro pode nos destruir por dentro. E que a maior força está em admitir, enfrentar e reconstruir. Ainda tenho dias difíceis, momentos de sombra, mas agora sei como atravessar. E, se tem algo que a vida me ensinou com tudo isso, é que a verdade liberta. Dói, sim, mas cura. Une. Transforma. E hoje, olhando para trás, eu sei. Tudo começou com uma escolha, a de parar de fugir. Aos 43 anos, comecei a perceber sinais do tempo nos pequenos detalhes. As primeiras rugas ao redor dos olhos, o cansaço mais rápido após um dia de trabalho intenso, mas também a leveza de quem finalmente vive em paz com a própria história. Minha rotina continuava focada no instituto, nas atividades com escolas, nos encontros com jovens em situação de risco. Agora, porém, havia também outro projeto crescendo. Meu segundo livro. Diferente do primeiro, esse não era autobiográfico. Era uma coletânea de histórias reais, de jovens, famílias, professores, que viveram o impacto da verdade, da escuta, da justiça restaurativa. Cada capítulo contava uma dor e uma superação. Era, de certa forma, um mapa de caminhos possíveis. O título escolhido foi Ouvir para Curar. Enquanto escrevia, refletia muito sobre o que a vida tinha me mostrado. A escuta é revolucionária. Quando a gente realmente ouve o outro, o mundo, a si mesmo, algo muda de forma definitiva. Um dia fui convidado para dar uma palestra em uma penitenciária feminina. Nunca tinha estado em um ambiente assim. Entrei com o coração apertado, sem saber exatamente o que esperar. As mulheres estavam sentadas em círculo, todas vestidas com um uniforme azul. Olhares duros, outros cansados, mas também alguns esperançosos. Comecei contando minha história, de forma adaptada, mas sincera. Elas escutaram em silêncio. No final, uma das mulheres se levantou e falou: Eu errei feio. Tentei esconder por anos, mas quando meu filho me visitou e perguntou se eu era má, entendi que não dava mais. Comecei a contar pra ele tudo, do meu jeito, sem mentir, porque ele merece saber quem é a mãe dele, não só o que eu fiz. Eu me levantei, me aproximei e disse: Isso é coragem. E é por aí que a reconstrução começa. Ela assentiu, emocionada. Se alguém como você conseguiu transformar tanta dor em algo bom, talvez ainda tenha tempo pra mim também. Naquele dia, saí dali com a certeza de que minha missão era maior do que eu, e que estava apenas começando a alcançar lugares onde a verdade ainda precisava florescer. Clara, minha filha, crescia rápido, curiosa, inteligente, sensível. Um dia, voltando da escola, ela me disse: Papai, hoje na aula falaram de certo e errado. E eu pensei: Você já fez algo errado, né? Respirei fundo. Já sim, filha. Um erro bem grave. Mas você é uma boa pessoa. Como isso pode ser? Ajoelhei diante dela, olhei nos seus olhos pequenos, cheios de pureza. Porque pessoas boas também erram. O que faz a diferença é o que elas fazem depois do erro. Se elas tentam consertar, se aprendem, se mudam. Ela pensou por alguns segundos. Então, errar é tipo tropeçar? Sorri. Exatamente.
Mas a gente sempre pode levantar. E se machucar alguém, precisa pedir desculpas e fazer o possível para melhorar. Ela me abraçou forte. Eu gosto de quem você é agora. Chorei ali mesmo, no tapete da sala, porque no fim das contas, talvez seja isso. A chance de ser, finalmente, quem a gente gostaria de ser, mesmo depois de tudo. O instituto cresceu e com ele, a responsabilidade. Fui convidado para escrever artigos acadêmicos, dar aula em pós-graduações, participar de conselhos estaduais de educação e justiça juvenil, mas sempre fiz questão de manter os pés na base, nos encontros com jovens, nas visitas às escolas, nas rodas de conversa. É ali que a transformação pulsa de verdade. E vez ou outra, volto sozinho ao banco do Memorial do Samuel, sento em silêncio, leio a placa e fico ali, lembrando, não com culpa, mas com respeito, com gratidão, com a certeza de que ele, de alguma forma, está presente em tudo o que faço. Hoje, se alguém me pergunta quem sou, respondo com simplicidade. Sou André, pai da Clara, marido da Ana, psicólogo, escritor, educador. E alguém que cometeu um erro, que fugiu. Mas que, um dia, teve coragem de voltar e descobriu que a verdade, por mais dolorosa que seja, é a única estrada possível para viver em paz. Os anos seguiram, como seguem para todos nós, mas algo dentro de mim havia mudado de forma permanente, a relação com o tempo. Antes eu era prisioneiro do passado, tentando escapar das sombras. Depois, fui obcecado pelo presente, tentando compensar o que havia feito. Mas agora, aprendi a simplesmente viver, sem pressa, sem fuga, sem dívida. Apenas vivendo com presença. A vida com Ana e Clara se tornou meu centro. Acordar com elas, brincar no quintal aos domingos, ver Clara descobrir o mundo com aquela sede de quem ainda não teme errar, tudo isso me dava um tipo de paz que eu jamais imaginei possível. Continuei trabalhando no Instituto Samuel Mendes. O nome agora era conhecido nacionalmente. Recebíamos convites de outros estados, novas parcerias, apoio público e privado. Mas fiz questão de manter a essência. Escuta. Verdade, reconstrução. Nos últimos anos, criamos um novo projeto dentro do Instituto, Vozes do Silêncio, um programa de mentoria entre ex-jovens infratores e adolescentes em situação de risco. A ideia era simples e poderosa. Quem já errou ajudando, quem ainda pode escolher diferente. A primeira turma foi um sucesso. Um garoto de 17 anos chamado Iago, que havia saído de uma internação por roubo, se tornou mentor de um menino de 14 que começava a se envolver com o tráfico. Num dos encontros, o mais novo perguntou: "Mas por que você está fazendo isso?" Iago respondeu com algo que me arrepiou. "Porque alguém fez por mim, e porque eu não quero que você precise passar pelo que eu passei para entender o que é certo." Era isso. A corrente que a gente queria construir. Com 45 anos, publiquei meu terceiro e último livro, O Fim do Silêncio. Um fechamento, um testemunho, uma entrega. Nele, contei não só minha história, mas a de muitas outras pessoas que decidiram enfrentar seus próprios fantasmas. Não era sobre mim. Era sobre todos nós. Fizemos uma turnê de lançamento modesta, mas simbólica. A última parada foi na cidade onde tudo começou. No mesmo colégio, na mesma praça. Ali, diante de uma plateia de pais, alunos, professores e moradores antigos, finalizei minha fala com um texto que escrevi especialmente para aquele dia. Durante muito tempo, achei que minha história fosse sobre um erro. Depois, achei que fosse sobre culpa. Mais tarde, achei que fosse sobre perdão. Mas agora, entendo que ela é sobre escolha. A escolha de não deixar o erro nos definir, de não deixar o silêncio nos engolir e, sobretudo, de não deixar o passado impedir a gente de construir um presente honesto. Hoje, eu não fujo mais. Hoje, eu vivo, e essa é a maior vitória da minha vida. O público aplaudiu de pé. Mariana me abraçou, chorando. "Samuel teria muito orgulho de você, André." Fechei os olhos, respirei fundo. Era o que eu precisava ouvir. Anos depois, aos 50, decidi me afastar dos palcos, dos eventos, das viagens. Queria viver com mais calma. Continuei atendendo como psicólogo, mas num ritmo mais leve. Passei a cultivar um pequeno jardim com Ana e Clara. Nossos domingos se tornaram sagrados. Vi minha filha crescer com consciência, sensibilidade e coragem. E entendi que esse talvez tenha sido o meu maior legado, uma geração que não tem medo da verdade. Hoje, escrevo estas últimas linhas sentado naquele mesmo banco de madeira, diante da placa que homenageia Samuel. O sol está baixo, o vento sopra leve, fecho os olhos, sinto paz. A vida não foi perfeita, mas foi verdadeira. E se eu pudesse deixar uma última mensagem ao mundo, seria esta: nunca subestime o poder de uma verdade dita a tempo. Ela não apaga o passado, mas pode salvar o futuro.